Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre energia e suas transformações. Bom, o que vem a ser energia? Não existe uma definição muito clara do que é energia. A gente pode usar a palavra energia de várias formas. Hoje eu estou sem energia para fazer nada. Poxa vida, está faltando energia na minha casa. A gente usa a palavra energia de várias formas. Mas o que vem a ser energia? Então, como eu disse, não existe uma definição muito clara do que é energia. Mas a gente pode dizer que energia está associada a qualquer produção de movimento, pode se manifestar de várias formas, através do calor, através da eletricidade, enfim. A gente utiliza muita energia, todo mundo precisa muito da utilização da energia de várias formas, principalmente quando a gente fala de energia para a população, que aí nesse caso a gente está falando sobre energia elétrica. Bom, antes de nós falarmos um pouquinho sobre energia, é bom lembrar que a primeira fonte de utilização de energia pelo homem, ou seja, que ele conseguiu ter um domínio sobre energia, foi quando o homem fez a descoberta do fogo, lá na Idade Média. Então, lá na pré-história. Então, enfim, dá formas de utilização da energia. Lógico que depois o grande passo, ou seja, o grande avanço é através da energia elétrica, mas a primeira forma de utilização da energia de uma forma assim dominada pelo homem é quando ele consegue dominar e produzir as coisas através do fogo. Bom, tem uma frase de Antoine Lavoisier que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E esse princípio é aplicado principalmente quando ele tratou da questão da energia. Que a energia ela não surge do nada e ela também não pode ser destruída, mas simplesmente ela é transformada de uma forma de energia para outra. É o que a gente vê, por exemplo, nas usinas hidrelétricas, que faz com que a energia das águas seja convertida em formas de energia elétrica. Porém, existem outras transformações de energia também. Também é importante dizer que cada país tem a sua fonte principal de energia. Por quê? Vai depender de qual é a matriz, ou seja, qual é a forma principal com que ele está utilizando a energia. Tá? Bom, a gente tem também a questão da energia dentro do nosso corpo, tá? Que é, por exemplo, a energia que a gente consome através dos alimentos que nós consumimos e depois nós utilizamos essa energia. De que forma? Para fazer nossas atividades do dia a dia, para correr, para andar de bicicleta, enfim, para fazer várias coisas. E também para manter o nosso corpo funcionando, para manter o calor do corpo, a energia térmica do corpo. Então, nada mais é do que um processo de transformação de energia também. E a energia do nosso corpo também é medida, diferente lá da energia elétrica, que vem alguém, mede lá o aparelho, né, para ver a voltagem, os watts que a sua casa consumiu de energia. Nós também temos uma unidade de medida da nossa energia. Nesse caso, são as calorias. É por isso que nos alimentos que nós consumimos, muitas vezes, a maior parte deles tem lá a porção de calorias que vem de acordo com a quantidade de alimento que nós vamos comer ali daquele alimento, certo? Bom, vamos falar um pouquinho então da classificação. As energias, as fontes de energia, elas foram classificadas em fontes não renováveis e fontes renováveis. O nome já está dizendo, fontes não renováveis, ou seja, elas não se renovam, elas não podem ser, elas vão sendo utilizadas e vão se esgotando, elas vão se acabando. Já as renováveis não, elas se renovam por si só, na natureza elas têm como ser renovadas. Uma forma errada de pensar é achar que toda fonte renovável não causa impacto. A gente chama as fontes não renováveis como energias poluentes, na maioria das vezes, e as renováveis como energia limpa. Porém, temos que tomar um certo cuidado quando dizemos isso, pois as fontes renováveis elas também causam impactos na natureza e elas também podem gerar determinados tipos de poluição, tá bom? Então, só para a gente diferenciar uma coisa da outra aí. Bom, vamos falar um pouquinho então das fontes renováveis e vamos começar pela energia das fontes hidrelétricas. Por que eu escolhi começar com a fonte hidrelétrica? Porque as usinas hidrelétricas
são a maior fonte de produção de energia no Brasil. Então, grande parte da população brasileira utiliza como fonte de energia elétrica as fontes produzidas pela força de águas e dos rios nas usinas hidrelétricas, que são usinas onde a água é represada, desviada de um determinado rio, e ali são criadas as barreiras, que nessas barreiras existe uma parte mais alta e uma parte mais baixa, onde a passagem da água de um nível para o outro fará com que existam movimentos em turbinas, e esses movimentos produzem energia que vai ser transformada então através de um alternador, uma fonte de energia elétrica, e que depois vai ser distribuída para uma cidade, para um estado, enfim. É assim que boa parte da energia hidrelétrica do nosso país, utiliza a fonte principal como a usina hidrelétrica. Porém, não existe somente essa fonte no Brasil, tá bom? Bom, existe também a fonte de energia solar, são as usinas solares. Essas usinas são criadas a partir de painéis fotovoltaicos. Esses painéis captam a energia do sol e também transformam em energia elétrica. Essa energia até pouco tempo ela era muito cara, hoje ela já é um pouco mais acessível. Mesmo assim, a gente vai ver esse tipo de energia em casas, por exemplo, em residências, geralmente de pessoas que têm geralmente um poder aquisitivo um pouco melhor, né? Então não é tão acessível assim para que as pessoas consigam instalar na sua casa esses painéis fotovoltaicos e ter uma produção também de energia elétrica em casa, fazendo uma economia de energia. Existem alguns países que utilizam a energia solar de uma forma mais ampla como fonte energética para a sua população, né? Por exemplo, na Alemanha, eu sei que eles utilizam muito a energia solar para a produção de energia para a sua população. Temos também, por exemplo, geradores eólicos. Esse tipo de energia ela tem que ser produzida onde? Onde existem ventos. Regiões onde existem ventos, para que esses ventos consigam girar essas pás, que são parecendo cataventos, né? São chamados de geradores eólicos, e então se produz energia elétrica através desse tipo de fonte chamada de usina eólica. O Nordeste utiliza muito esse tipo de energia. O Ceará, a Bahia, o Rio Grande do Norte, o Piauí, eles utilizam muito essa fonte de energia. É considerada uma energia limpa, porém, lembrando que ela tem que ser construída onde tem vento. A gente tem a impressão de quando a gente passa por esses geradores, que vendo eles de longe, que eles não são tão grandes, mas eles são enormes. Eu tive o prazer de estar bem pertinho assim deles, são gigantes assim, né? Quando a gente vai chegando próximo, a gente fica espantado com o tamanho deles. E aí eu peguei essa imagem aí de um homem lá fazendo uma manutenção em cima de um gerador desse, só para vocês terem uma dimensão do tamanho que são esses geradores de fonte eólica, através dos ventos, tá? Temos também a usina de energia chamada de energia geotérmica. Esse tipo de usina, ela capta energia que vem do solo. O solo tem regiões onde existem lençóis de água que são aquecidos pelo calor que vem do interior da Terra. É mais ou menos parecido com a gente pensar no calor que vem quando vem magma e faz os vulcões. Não chega a ter ali uma erupção de magma, nada disso. Mas o calor que vem desse mesmo interior da Terra faz com que haja bolsões ali que são no interior da Terra, que são aquecidos. A água produz um determinado vapor, então o homem vai lá através de tubulações, consegue captar esse calor, e esse calor faz com que o movimento de turbinas também gere energia elétrica. Então esses geradores são chamados de geradores de energia geotérmica. Algumas regiões da África utilizam bastante esse tipo de geração de energia. Existe também a energia de biomassa, que é o tipo de energia que vem das matérias orgânicas, que pode ser tanto oriundos de animais quanto de vegetais, onde eles são guardados em um determinado lugar,
e ali ele vai produzir um gás, no caso o gás metano, e esse gás vai fazer com que haja a queima desse gás, gere a produção de energia. A gente consegue ver isso em alguns lixões, aterros sanitários, perdão, onde a decomposição do lixo produz o gás metano e esse gás é queimado, né? Então, nesse caso não, a fonte de biomassa é colocada ali os resíduos, né, vegetais ou animais, para que eles possam se decompor e o gás dessa decomposição vai ser queimado e através dessa queima produzir a energia elétrica. Aqui vocês estão vendo duas pás, né, bem grandes que ficam sobre a água, ali são parecendo dois pedais ali que ficam sobre a água, e conforme as marés, os oceanos, eles se movem, essas pás se movimentam e essa tração de movimento produz energia. Assim como também são colocados, parecendo com geradores eólicos, mais no fundo do mar, e aí conforme a maré passa, as ondas vão passando, você vai tendo ali também o movimento dessas pás, que vocês estão vendo na imagem aqui do outro lado, e aí consegue produzir essa imagem que está bem abaixo aí da minha onde eu estou aí no cantinho da tela, e esse giro também vai produzir um movimento, e esse movimento vai causar a produção de energia. Mas isso tem que ser região onde tem o que? Mar, né? Então, num país que não seja banhado por mar, não teria como obter, por exemplo, essa fonte de energia. E chegamos por último aí nas energias não renováveis, que são consideradas fontes poluidoras muito perigosas, porque na sua queima há poluição do ar, né? E então o uso do petróleo, do gás natural, do carvão mineral, a queima desse material para a produção de energia acaba produzindo o gás, que acaba sendo um poluente para a natureza, além da energia nuclear, que também acaba também causando mal, porque causa os resíduos, né, que são os lixos considerados lixos nucleares tóxicos, que tem que ser armazenado em algum lugar, porque não tem o que fazer com eles, e o seu vazamento pode causar um grande problema, né? Então, a gente chama esse tipo de energia não renováveis, aqui no caso do petróleo, carvão mineral, xisto, e o gás natural, como oriundos da extração do petróleo e a sua queima, né, ou do xisto como exemplo. E aí a queima desse material, como ela vai acabando conforme vai se extraindo o petróleo ou o xisto ou o próprio gás natural, ele vai terminando. Então, por isso que ela é considerada uma fonte não renovável e é considerado mais perigosa, vamos dizer assim, porque elas produzem essa poluição, né? No caso do lixo nuclear, ainda tem o problema de não ter o que fazer com os resíduos que vão sobrando, em que um acidente numa usina nuclear pode causar grandes impactos e grandes problemas para a população. E tivemos há pouco tempo agora em Fukushima, no Japão, quando teve lá o tsunami, né? Teve um vazamento lá nessa região, na usina nuclear de lá, e a cidade praticamente está lá deserta por conta da radiação que ficou exposta. Então é uma energia perigosa, além de produzir um lixo que não tem o que fazer com ele, né? Bom, na nossa aula lá, que está postada no Google Sala de Aula, eu coloquei para vocês essa imagem, que a gente chama isso de mapa conceitual, ou mapa de conceitos, que vocês conseguem ter bem resumidinho tudo isso que nós falamos aqui. Vocês não precisam copiar, mas se vocês quiserem anotar ou se vocês quiserem imprimir, está disponível para vocês lá na plataforma Google Sala de Aula essa imagem, tá bom? E uma coisa muito importante, saber que uma energia sempre é transformada em outra. Então, por exemplo, quando você tem energia elétrica chegando na sua casa, ela pode ter vindo da usina hidrelétrica, né? E aí a água, através do movimento, que a gente chama de energia cinética, se transformou em energia elétrica, e aí na sua casa, por exemplo, quando você vai passar roupa, o ferro esquenta ali na energia elétrica, ligado à energia elétrica, e produz energia térmica. Assim como uma pilha, por exemplo, produz a energia elétrica e acende a luz, que também vira energia luminosa.
assim como o rádio que você liga na energia elétrica e aí produz o som e aí a energia sonora. Então uma energia sempre é transformada numa outra fonte de energia, né? O garotinho falou ali, acabou a eletricidade, hora de fazer outra coisa. Só que ele pensou num monte de coisa que ele ia precisar de energia. E aí não tinha jeito, né? A gente só dá falta da energia, da importância dela quando a gente precisa, tá? Bom, mas aí quando falta energia, vai fazer outras coisas que, por exemplo, estudar, né? Ler um pouco, as pessoas deixaram de usar coisas importantes como a leitura para ficar apenas em objetos ou atividades que exigem que tenha uso de energia. E aí nós temos uma imagem que a gente vai vendo várias energias também sendo transformadas, né? Uma pilha numa lanterna vira energia luminosa, a energia química do combustível vira energia mecânica no carro para ele movimentar, a energia química do alimento vira energia mecânica na gente quando a gente se movimenta, enfim, existem várias transformações de energia, tá? E para a gente encerrar, é bom lembrar que os tipos de energia têm nomes, né? Energia mecânica, térmica, nuclear, química, eletromagnética. Nós não falamos dessa eletromagnética, vocês vão estudar muito sobre isso no nono ano. Tem essa energia eletromagnética a gente usa na nossa casa, no dia a dia, quando a gente utiliza um controle remoto que faz com que a TV mude de canal. Ali foi energia eletromagnética que chegou até a TV através de uma radiação e aí faz com que o canal mude, o volume, né? A gente utiliza também, por exemplo, quando tira um raio-x, a gente utiliza quando usa um micro-ondas, o próprio celular, através do sinal do celular, enfim. Existem aí várias formas de energia que eu nem citei aqui hoje, mas que também têm nome, também são utilizadas de uma forma geral por toda a população e por nós no nosso dia a dia. E a seguir, nós vamos, na próxima aula, falar um pouco sobre como a gente utiliza a energia, como a gente utiliza ela com responsabilidade, pensando no nosso planeta, pensando no consumo, pensando também na economia que a gente pode ter para o nosso bolso, né? Então, a forma de utilização da energia de uma forma consciente é bom para o planeta e é bom para o nosso bolso também, né? Economizar energia, talvez você não se importe tanto, mas os seus responsáveis aí que pagam a conta sabem muito bem como é importante economizar energia. Então nós vamos dar sequência em breve falando sobre economia de energia. Galera, obrigado pela atenção de vocês. Espero que nós possamos estar juntos em breve na próxima aula. Enquanto a gente tiver que utilizar essa ferramenta aí do ensino híbrido, ensino remoto, nós vamos tentando aqui levar um pouquinho de conteúdo para vocês daquela matéria, dando continuidade aos temas que são colocados lá na plataforma, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima e se cuidem.